Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, um dia Jesus, falando com a mulher samaritana, e a mulher falou para ele: ó Senhor, é sabido que és profeta mesmo. E onde nós devemos adorar? E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: ó, um dia, meu Pai buscará na terra os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós temos que adorar esse Deus maravilhoso, um Deus poderoso, em espírito e em verdade. Sem demagogia, irmãos, sem pensamentos bilaterais, mas pensamento único em adorar. Não importa o que esteja acontecendo na vida, adorar. Não importa o que você já sofreu, adore. Não importa as percas, adore. Porque enquanto você está adorando, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto você está adorando, Deus está transformando os seus familiares. Enquanto você adora, Deus está transformando os seus filhos. Enquanto você adora, Deus está trabalhando no seu esposo, na sua esposa. Enquanto você adora, Deus está mudando caráteres. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Irmãos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos à nossa igreja online. Sou o presbítero Moisés Cavalcante e faço cursos regulares no meu lar, e aos domingos nós transmitimos ao vivo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Louvado seja Deus em todas as vidas de vocês. Irmãos, como todos os domingos nós estamos aqui calejando de falar, façam como os bereanos da cidade de Bereia, que quando Paulo e Silas pregavam, eles ficavam atentos, mas eles iam lá nas Escrituras para ver se o que aqueles homens de Deus falavam estava realmente nas Escrituras sagradas. Porque o único que pode abrir mão da salvação é você. Ninguém pode tirar a sua salvação, irmãos, mas você pode abrir mão dela, tomando rumos diferentes que não levam a Cristo. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E se vieres te apresentar outro evangelho que não seja este, se vierem apresentar outro Jesus que não seja esse, se um anjo descer do céu e te apresentar um outro evangelho, um outro Jesus, que seja anátema, aleluia, Jesus. O evangelho já está escrito, as cartas já estão na mesa. Não tem o porquê, nem teologicamente, nós queremos colocar outro evangelho, outro Jesus, outro caminho, outra verdade e outra fonte de vida que não seja Jesus. Recebe essa palavra, pega essa palavra, coloca no coração, tranca com 7 chaves. Peça a Deus todos os dias, para que Deus te livre das mãos do diabo, para que Deus blinde a sua mente contra as astúcias de Satanás, porque constantemente ele não perdendo o seu tempo, ele quer arrastar o máximo de pessoas possível para o inferno, porque ele já está condenado. Mas nós não, irmãos. Enquanto há vida, há esperança. Aqueles que ainda não receberam o chamado de Deus, ainda há tempo. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, ainda há tempo. Volte-se para Jesus. Volte-se para o Criador enquanto você está vivo, meu irmão. Porque depois que você morrer, é que nem o Lázaro e o rico. O rico comia bem e Lázaro pegava das migalhas que caíam da sua mesa. Os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno, diz a Bíblia. E o rico pede para Abraão para que Lázaro tocasse a ponta do dedo na água e tocasse na sua boca, porque o tormento e o calor no inferno era muito grande. E para Abraão disse que não podia, porque existia um grande abismo entre os dois.
Quem vai para lá, irmão, não pode mais sair. Só sai no filme de Woody Allen. Só sai do filme que vai lá e o diabo sai do inferno, vem aqui também. Aqueles que estão no inferno não saem mais, irmãos. É a prisão que Deus fez. É a prisão que ninguém consegue escapar. Mas o rico pede para Abraão para que ele volte. Olha aí, irmãos. Então permita que eu volte para avisar os meus irmãos e meus familiares. Porque se eu ressuscitar e voltar, eles vão saber que é verdade. E Abraão fala assim: não, você não pode fazer isso. Que os seus parentes, os seus irmãos reconheçam os profetas que hoje pregam o Evangelho. Olha, irmãos. Então, irmãos, não haverá perdão após a morte. Segue-se o juízo do homem. Ao homem é dado o direito de morrer apenas uma vez e segue-se o juízo. Não tem mais como voltar, irmãos. Eu peço para você, jovem, peço para você, homem de Deus, peço para você, mulher de Deus, arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se. Porque em vez de às vezes a gente pensa, irmão, só porque nós estamos filiados a uma denominação, nós estamos salvos. E a salvação não está ligada à denominação, irmãos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que creem, que fazem a vontade de Deus, que são batizados. Esses sim herdarão a vida eterna. Amém? Sem mais delongas, irmãos. Eu quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Salmo. Salmo 23, irmãos. O resumo do Salmo 23, irmãos, é um poderoso testemunho da confiança na providência e no cuidado de Deus, servindo como um farol de esperança e conforto para todos aqueles que se sentem guiados pela fé. Aleluia. Salmo 23, ele é composto por 6 versículos apenas. Quem escreveu esse salmo foi Davi, num momento de conexão com Deus. Aleluia. Davi, sei que um dia eu conhecerei Davi, conhecerei Moisés, eu sei que conhecerei todos os apóstolos, todas essas pessoas, Isaías, Elias, Samuel, Ezequiel. Nós iremos ver essas pessoas, conversar com essas pessoas e saber como é que foi a trajetória delas. Porque, irmãos, hoje nós temos liberdade e segurança para falar do Evangelho. Olha, eu estou falando de Evangelho na minha casa. Existem países aí que, se você falar de Jesus, você é morto, você é decapitado, você é incinerado. Mas aqui nós temos liberdade, irmãos. Enquanto há liberdade, vamos pregar o Evangelho. Porque a própria palavra de Deus fala: benditos são os pés daqueles que levam o Evangelho, as boas novas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa, ó Senhor, por longos dias. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma afirmação central do Salmo, que estabelece que Deus, como cuidador e provedor do salmista, garantindo que ele terá tudo o que precisa. Aleluia. Irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós nos posicionamos que Deus
está cuidando de nós, que Deus é o nosso guia, que Deus é o nosso pastor. A palavra pastor, ela requer cuidado com as suas ovelhas. Jesus, ele tem cuidado conosco, ele tem nos guiado, tem nos protegido. Esse é a principal característica pastoral. O pastor de ovelhas, ele cuida da ovelha, ele traz a ovelha para verdes pastos. O seu cajado protege a ovelha, coloca ela no rumo novamente. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes nós esquecemos quem é o nosso verdadeiro pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós colocamos que Deus está na supremacia do controle das nossas vidas, e nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, e nos colocamos realmente como ovelhas, como seres guiados a Deus. Falar: Senhor, cuida de mim, me guia, Senhor. Me alimenta, Senhor. Você está se posicionando como ovelha. E a palavra de Deus fala, irmãos, lá em João 10, 27, que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. As ovelhas, quando o pastor fala, a ovelha ouve. A ovelha, ela consegue identificar a voz do seu pastor a quilômetros de distância. Ela consegue ouvir e discernir. Em meio a muitas pessoas falando, e muitos barulhos de outras ovelhas, elas conseguem identificar o som vindo do seu pastor. E Jesus, uma vez indagado pelos escribas e fariseus, ele diz: sabe por que vocês não me ouvem? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Aleluia. E eu sou um bem-aventurado, porque hoje eu falo a ti, falo a todos vocês, que Jesus é o meu pastor, que o Senhor é o meu pastor. E digo isso, irmãos, porque eu sou servo, e servo obedece. E quando o servo obedece à voz do seu pastor, você recebe cuidados. Aleluia, glória a Deus. Lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não tem como você falar que você é ovelha, irmãos, e você não obedece o seu pastor. Não tem como você se colocar na posição de ovelha e você não ouvir a voz do pastor, e você não se submeter à palavra de Deus. Porque o próprio Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai. E eu o amarei e eu me manifestarei a ele. E é importante, irmãos, nós como ovelhas, nós nos submetermos a esse Deus, como ovelhas e como servos de Deus. E só assim nós podemos falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está atrelado, irmãos, o Senhor é meu pastor, Ele é o meu pastor. E se eu me submeter a Ele, e se eu obedecer a Ele, e se eu me submeter a Ele, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Está tudo interligado, irmãos. Se eu não me submeto, eu não sou ovelha. E se eu não sou ovelha, eu não faço parte do redil de Jesus. Se eu não me submeto, eu sou bode. E se eu sou bode, não faço parte do rebanho de Cristo. Agora, se eu me submeto e eu pego os seus mandamentos e coloco em prática na minha vida, se eu pegar os estatutos do Senhor, se eu pegar os mandamentos de Deus e colocar em prática na minha vida, aí eu me torno ovelha. E aí eu posso falar que o Senhor é o meu pastor. E se eu sou ovelha e Ele é o meu pastor, e eu estou em obediência a Ele, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me meus pensamentos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se eu sou ovelha, se eu me submeto, se eu pego os seus estatutos e as suas ordenanças e começo a praticar,
Jesus, não vai faltar nada para mim, e Ele me guiará por águas tranquilas. Irmãos, é importante esse versículo. Águas tranquilas e águas tranquilas. Irmãos, a ovelha que não se submete só vive em temporal. A ovelha que não se submete só vive em atribulação. E muitas das vezes os crentes falam: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas estão acontecendo tudo de errado na minha vida? Por quê? Senhor, eu sou teu servo, por que essas coisas acontecem na minha vida? Irmão, você pode ter certeza de alguma coisa. Se as coisas não estão andando bem na sua vida, alguma coisa não está bem entre você e a verdade do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque se você andar em obediência a Deus, Ele te guia em águas tranquilas. Essas águas tranquilas pode ser que haja nesse trajeto alguns probleminhas. Sim, irmãos, como a própria palavra diz, a lágrima ela pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Agora o crente que vive 24 horas em atribulação, o crente que vive em sofrimento, o crente que não conhece e não sabe o que é alegria, o crente que só chora, o crente que só é perseguido, alguma coisa tem, irmãos. Ele não está em obediência, ele não pega os mandamentos do Senhor e põe em prática na sua vida. E com isso, quando você não pega os mandamentos do Senhor e não põe em prática na sua vida, a sua vida não vai ser tranquila. A sua caminhada não vai ser tranquila. Como que Jesus vai te guiar como um pastor a águas tranquilas se você não obedece? Se Jesus fala para você, fica aqui, você não fica. Se Jesus fala, faça isso, você não faz. Olha, eu quero você aqui. Não, você não fica. Porque você é diferente, você quer ser a ovelhinha diferente. Você não quer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você só quer Jesus para as coisas que você acha que é importante para você. Você quer também. Para o que convém, é verdade. Então você só quer Jesus para o que te convém. Você não quer Jesus como seu Senhor. Porque, irmãos, quando a gente coloca essa palavra Senhor, você se coloca como servo. E servo, em grego, é escravo. E se você é escravo, você não é dono da sua própria vida. E se você é servo e é escravo, você não tem a opção de falar isso eu faço e isso eu não faço. E muitas das vezes, irmãos, a nossa vida está atribulada. Muitas das vezes nós buscamos para dentro da nossa casa as atribulações. Muitas das vezes nós estamos tranquilos. Tem crente que fala assim, puxa vida, minha vida está muito tranquila. Peraí, o que eu vou fazer para dar errado? Aí ele vai e busca uma tribulação e traz para dentro de casa. Aí depois ele fala assim, Senhor, por quê? Mas irmãos, se você anda em obediência, olha que a palavra de Deus fala, deitar-me faz em verdes pastos. Quais são os verdes pastos, irmãos, da palavra? O pasto para nós é a palavra de Deus. É o conhecimento verdadeiro. Aquele conhecimento que você pega na Bíblia e põe em prática na sua vida. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Guia-me, Senhor, mansamente em águas tranquilas. Mas você não consegue, você passa 90% da sua caminhada em sofrimento. Você passa 90% da sua caminhada em sofrimento porque você acha que servir a Deus é sofrimento. E servir a Deus não é sofrimento, irmãos. A Bíblia fala, trazei o nosso jugo para mim, o peso do seu fardo, e pegai de mim o meu jugo que é leve. Irmãos, Jesus quer aliviar você do seu fardo. Ele não quer pegar você e colocar mais um fardo, mais uma carga em cima de você. É logicamente, irmãos, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós confrontamos as forças das trevas. Uma vez que nós confrontamos as forças das trevas, essas forças das trevas elas vão vir em combate conosco. Mas Deus nunca vai nos permitir sermos provados além daquilo que possamos aguentar. Isso é bíblico, irmãos. Deus não vai permitir que nós sejamos provados além daquilo que nós possamos suportar. Então, para você falar
o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem que se submeter. E se você se submete, Ele vai te guiar em águas tranquilas. Não vai ter, irmãos, essas atribulações que muitos crentes têm. Tem cristão, tem crente que vive em atribulação todo dia. Todo dia, constantemente, com problema. Irmãos, nós temos que estar em obediência com a palavra de Deus. Se você está em obediência com a palavra de Deus, muitos problemas você não vai ter. Porque o Senhor, como teu pastor, Ele vai te guiar em águas tranquilas, mansamente. E você não vai passar por atribulações que você acha que você está passando porque você é crente, porque você é cristão, e não é, irmãos. Lá no 3, irmãos, ó, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, e por amor do seu santo nome, irmãos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu santo nome. Nem sempre, irmãos, nem sempre, você vai fazer o que é certo ao seu entendimento. Mas é um entendimento de Deus, porque a justiça não vem de você, mas a justiça vem de Deus. E muitas das vezes nós acabamos perdendo, sofrendo por amor ao santo nome de Deus, para que nós não venhamos levar o nome do Senhor a vitupério, ao escândalo. Muitas das vezes nós temos perca para que o evangelho não seja escandalizado. E muitas das vezes, irmãos, nós não temos esse pensamento. Tem muitos cristãos que falam assim, não, eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não sou... Irmãos, muitas das vezes você pode até ter percas, mas por amor ao nome do Senhor Jesus. Olha o 3 que fala, irmão, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Nós temos que buscar as veredas de justiça de Deus, não as nossas. Porque nós não sabemos o que é justiça, irmãos. Muitas das vezes, se nós formos colocar as nossas justiças para fora, nós acabamos cometendo injustiças. Mas Deus não, com a sua infinita sabedoria e com a sua justiça, Ele consegue fazer o que é correto. Deus, Ele nunca comete exageros, irmãos. Deus, Ele sempre está na medida certa. Nós que cometemos exagero, Deus não. Injustiça por amor do teu santo nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, se eu tenho o Senhor como meu pastor, e nada me faltará, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu posso estar passando por grandes dificuldades, mas o Senhor está comigo. Eu posso estar passando por dificuldades terríveis, seja elas financeiras, seja elas de saúde, seja ela familiar, seja ela profissional, mas o Senhor Jesus está comigo, e a sua vara e o seu cajado me corrige, me guia. Irmãos, o pastorzinho de ovelha, quando as ovelhas, os irmãos já viram tem alguns cajados de pastores verdadeiros que são meio ovais, assim, meio que nem um anzol, né? Aquilo ali serve, irmãos. Muitas das vezes as ovelhas elas caem em fissuras da terra. Muitas das vezes elas ficam presas em arbusto de espinho. E o pastor, ele vai lá e com aquele cajado ele traz a ovelha. Ele encaixa no pescoço da ovelha, ele traz a ovelha. E ele corrige o curso dela. E muitas das vezes, irmãos, existem algumas pessoas que acham que o pastor ele usa a ovelha para bater na ovelha. Não. O cajado do pastor, ele nunca serve para bater na ovelha, e sim para corrigir o curso da ovelha. O cajado do pastor ele pode servir para espantar animais do campo que vêm devorar suas ovelhas. O pastor de ovelha verdadeira, ele dá vida em defesa da sua ovelha. Ele não pega a ovelha e pega aquele cajado e bate nela, como muitas pessoas acham que tem que ser. Acha que a ovelha ela tem que tomar cajadada dentro da igreja. Muitas pessoas acham que a ovelha, para ser corrigida, ela tem que apanhar, ela tem que ser exposta, e não tem nada disso, irmãos. O bastão do pastor, ele serve para corrigir o curso da ovelha e proteger a ovelha de perigos de fora.
nunca um pastor pega aquele cajado para bater na pobre da ovelha. E o pastor ele também não permite que outros pastores venham bater nas suas ovelhas. Porque aquelas ovelhas foram confiadas de Deus às suas mãos. Você há de prestar conta dessas ovelhas para Deus. E não tem depois como você falar assim, ah Senhor, as ovelhas que tu me deste, veio outro pastor e eu deixei. E ele fez isso com as minhas ovelhas. Mas Deus vai falar assim, mas não foi nas suas mãos que eu dei essas ovelhas? Eu deixei essas ovelhas sob a sua responsabilidade, não de outros pastores. Cabe a você cuidar dessas ovelhas que o Senhor colocou nas suas mãos. Cuidar dela, limpar as suas feridas, tratar as suas feridas, cultivar, levar o alimento saudável, conduzir ela em verdes pastos, aonde tem água pura e corrente para que ela possa beber. Porque a ovelha, irmãos, diferente dos outros animais, ela não tem muita resistência. A ovelha não é um animal muito resistente. Qualquer coisa ele se machuca, qualquer coisa ele morre. A ovelha, irmãos, é um animal que depende muito da pessoa que está, do seu cuidador, do seu pastor, para guiar ela. Então, para nós falarmos assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu preciso me submeter ao Senhor através das suas escrituras, pegar as palavras do Senhor, as suas escrituras e colocar em prática na minha vida. E só assim o Senhor, com a sua vara, com o seu cajado, vai me guiar por águas tranquilas. Aleluia. Isso é importante, irmãos. Isso é importante porque o pastor, a posição pastoral é essa: orientar, guiar, trazer o alimento espiritual, conduzir as ovelhas para onde tem pastos verdes, águas correntes, alimento, proteger essas ovelhas de todos os animais do campo. Tem pastor que ele pega, irmãos, a ovelha está com problema, ele pega, enquanto a ovelha está boa, enquanto a ovelha está dando lã, carne, para ele tá bom. No momento que a ovelha chega lá machucada, sabe o que ele faz? Ele pega a ovelha e manda ela embora para outro redil. Fala, não, ó, vem cá, senta aqui, vou te dar sua carta e você vai para outro redil. É isso que muitos pastores fazem. Por isso que a Bíblia fala no Evangelho que o verdadeiro pastor ele não entra pela janela, ele entra pela porta. Porque o pastor verdadeiro ele entra pela porta e as suas ovelhas o conhecem. Mas aquele pastor e o salteador que entra pela janela, esse não é o pastor verdadeiro. Mas o pastor verdadeiro entra pela porta, porque ele sabe que as ovelhas vão reconhecer ele, e vão estar com ele, vão obedecer ele. Amém, irmãos? Lá no 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Irmãos, se você tem o Senhor Jesus como seu único pastor, se você tem as Escrituras Sagradas e você as pratica, Deus vai te amar, Jesus vai te amar e Ele vai se revelar a você. E todo o cuidado que Ele tem é com você. Por quê? Porque você é uma ovelha obediente. Você é uma ovelha que ouve a voz do seu pastor. Você é uma ovelha que o Senhor te guia pelas veredas. No vale da sombra da morte Ele está com você. E Ele nunca vai sair do seu lado. E um dia, irmãos, Ele vai preparar para você uma mesa na presença dos seus inimigos, para que todos vejam aquela pessoa derrotada que era você. E que hoje você está na presença de Deus, vivendo de forma digna, vivendo de forma correta na presença do Senhor. E todos verão você e vão falar: esse não era aquele cara que vivia na rua? Esse não era aquele cara que roubava, que matava? Esse não era aquele cara que vivia nas calçadas, urinado e cheio de excremento sobre ele? É, esse aí mesmo. Mas esse rapaz aí tá desse jeito bonito, cheiroso, com terno e gravata, pregando o Evangelho. Essa é a mesa que Deus vai fazer para você na presença dos seus inimigos. Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que as pessoas que estão ao nosso lar, que estão ao nosso redor, querem o nosso bem. E não é, irmãos. Muitas pessoas estão ao nosso redor, elas não querem ver nós bem. Elas querem ver você abaixo delas. Tem muita gente, irmãos, até dentro da igreja, ela não quer ver você no mesmo nível que ela. Ela quer ver você abaixo dela. Você nunca fez teologia, irmãos.
E as pessoas nunca te deram ouvido. Aí um dia você começa a fazer um curso de teologia, um curso superior de teologia, um bacharel em teologia. E aí as pessoas começam a olhar para você, e aí eles começam a te indagar certas coisas. Eles começam a te ouvir mais, dar mais crédito às suas palavras. Mas você é a mesma pessoa de antes. Porém, irmãos, você tem um pouco mais de fé na tua palavra. Simplesmente por causa de uma escola, de um curso. Mas você sempre foi o mesmo. O mesmo homem de antes. E Deus está preparando uma mesa farta para mim, para você, na presença dos nossos inimigos. Porque você é um servo obediente. Porque você é um servo que proclama aos 7 cantos, aos 4 cantos da terra, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu tenho Ele como meu Senhor e meu Salvador. E Ele tem eu como servo. E Ele me guia mansamente às águas tranquilas. E o seu cajado e o seu escudo me corrige o meu percurso. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos coisas e traçamos rumos diferentes daqueles que Deus quer. E Deus vem com o seu cajado de forma tranquila e nos coloca novamente no rumo. Isso é de Deus, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. A correção do Senhor, diz a palavra de Deus, que no começo você pode até não gostar muito, mas depois ela traz coisas positivas para a sua vida. E a palavra de Deus também fala, irmãos, que se você não aceita a correção do Senhor, Deus não tem você como filho, mas como bastardo. E se Deus tem você como bastardo, você deixa de ser filho. Então nós precisamos receber de Deus a correção. E quando eu sou corrigido por Deus, eu fico feliz, porque eu sei que o Senhor me ama, e só por esse motivo que Ele me corrige. Aleluia. E da mesma forma que o Senhor, quando Ele me corrige, eu sei que Ele me ama. Quando eu posso corrigir meus filhos, eu também corrijo, porque eu sei, irmãos, que no fundo meus filhos sabem que essa correção é através do amor que eu sinto por todos eles. Aleluia. E muitas das vezes eles podem até falar, puxa, meu pai é chato, meu pai tudo arruma encrenca comigo, mas não é, é pro bem. O pai que vê o seu filho se desencaminhar e não corrige, entrega ele na mão do diabo. Não ama, é um amor distorcido. E Deus não tem esse amor distorcido, irmãos. Porque a base da pilastra do amor é a correção. Então, irmãos, muitas das vezes a gente pensa que jamais nós vamos nos fartar diante das pessoas que outrora viam a gente como perdedores. As pessoas viam você como perdedor. Jamais ia imaginar que você estaria no lugar que você está hoje. Mas é o Senhor abençoando a sua trajetória. É o Senhor corrigindo aquilo que foi outrora o inimigo tirou de você lá atrás, lançando você nas drogas, na bebida, nas dívidas de jogos. Tem muitas pessoas aí, irmãos, por causa dessas, eu não sei se eu posso falar, pegatina, essas coisas que eu posso falar, né? Por causa dos algoritmos, né? Tem coisas que a gente não pode falar, irmãos, por causa do algoritmo do Facebook, não corta o nosso vídeo. Mas tem muitas pessoas endividadas, irmãos, porque o diabo é assim. Ele lança na sua mente a prostituição, a jogatina, o vício das drogas, da bebida. E quando você está viciado, sabe o que ele faz? Ele sai fora e começa... Né? Consumismo em compras. Consumismo em compras. Irmãos, eu tenho um amigo meu que falou que estava viciado em Coca-Cola. O cara era viciado em Coca-Cola. Olha isso. O ser humano, irmãos, nós somos assim muito... Hã? Vulneráveis. Exatamente, nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Irmãos, a maior obra do diabo foi provar para o homem que ele não existe. Ele é um ser invisível, ele trabalha na vida das pessoas de forma invisível. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos o que ele está fazendo. Ele arma um cerco na vida da gente. E tudo começa de pouquinho, de pequenininho. Por isso que eu falo, se te lança uma pedra enorme, você não tropeça, porque você enxerga ela.
Mas se lança uma pedra minúscula, você acaba tropeçando. E é muitas das vezes o inimigo, irmãos, ele desvia o foco da gente de Deus, são nas pequenas coisas da Bíblia. São nas vírgulas. São nas pequenas coisas da Bíblia que ele desvia o nosso foco de Deus. Hoje, você não consegue mais enxergar dentro das igrejas. Irmãos, o que fazeis com se juntares? Um tem salmos, outros tem cânticos, outros tem louvor, outros tem revelação. Hoje não temos mais essas coisas na igreja, irmãos. Isso aí é uma coisa primordial para a igreja. Para a igreja precisa ter isso aí, irmãos. Se a igreja que não tem essas demandas, ela acaba entrando no erro. E quando ela entra no erro, muitas das vezes é de ladeira abaixo, irmãos. O inimigo, ele toma posse da igreja, ele entra lá dentro da igreja e ele começa a fazer tudo o que ele quer dentro da igreja. E aí não tem o irmão que revela, como é que vai fazer? Não tem os irmãozinhos de oração que trazem revelação. Muitas das vezes são coibidos dentro da igreja, não pode trazer revelação. E aí o que acontece? A igreja acaba a igreja acaba ficando na mão só da teologia. E a teologia, irmãos, ela também é falha. A teologia também é falha, irmãos. Entendeu? A teologia, ela é boa até certo ponto. Mas depois desse certo ponto não é bom. É bom até certo ponto. Tudo de forma moderada é bom. Mas tudo em excesso não é bom. E lá no versículo 6 e último, irmãos, fala assim, ó. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A confiança do salmista e a fidelidade e a misericórdia de Deus se estende por toda a vida, garantindo-lhe uma morada e uma eterna presença de Deus. Irmãos, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, quando nós somos obedientes, quando Ele nos corrige, quando Ele nos guia, quando Ele conserta o curso da nossa vida, e sempre nós na posição de servos, você pode ter certeza de uma coisa, irmãos, que a morada de Deus te espera, e você um dia irá estar com Deus na morada eterna, porque é isso que espera os filhos de Deus. Um dia Jesus estará diante de todos nós e vai falar essas pronúncias para nós assim, ó: benditos filhos do meu Pai, fiquem à minha direita, herdam a vida eterna preparada para todos vocês. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus, preparado desde o início de todas as coisas. Deus, pela sua onisciência, pela sua presciência, Deus nos escolheu, irmãos. Deus nos escolheu a dedo. A palavra de Deus fala em Isaías que Deus nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Então o Salmo 23, irmãos, ele é um salmo que ele nos conecta com Deus. E ele mostra que se nós permanecermos na presença de Deus e termos o Senhor como nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso pastor, em obediência a Ele, todas as coisas serão corrigidas. Nada, nem o mal, mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor estará comigo. E a sua presença estará sempre comigo. E quando o Senhor me corrigir, eu ficarei feliz, porque a presença de Deus está comigo. E o seu escudo estará comigo. E o seu cajado consertará o curso errado da minha vida. Sempre que for necessário, irmãos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu falo para você esta noite. Você quer o Senhor como seu pastor? Como seu único e suficiente Salvador? Você quer Jesus na sua vida, meu irmão e minha irmã? Aceite Jesus enquanto há tempo. Aceite Jesus como seu Salvador esta noite. Peça para Ele guiar você. Peça para que Ele seja o seu Senhor. Peça para que Ele te proteja de todos os maus dessa terra. Peça para que Ele possa te guiar. Peça para que Ele possa pôr um escudo em cima de você, para que o diabo não tenha mais acesso a você.
Porque, irmãos, muitas das vezes a gente não compreende. A Bíblia fala, irmãos, que o diabo está ao nosso derredor. E o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. E nós somos guardados 24 horas pelo anjo do Senhor. E se não fosse a presença do anjo do Senhor à nossa volta, o diabo já tinha nos consumido. E ele assim o faz com as pessoas que estão desprotegidas, as pessoas que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E nós aqui estamos, irmãos, fazendo menção a essas palavras para você. E se você deseja fazer parte desse grande exército que vai morar com Deus, levante a sua mão, que eu quero orar por você. E eu quero pedir para Deus perdoar os seus pecados, para que Deus possa fazer morada no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai amado. Pedir para que o Senhor, meu Pai, trabalhe na vida dessas pessoas que estão online, Senhor. Trabalhe na vida delas, perdoe os seus pecados. Cultiva o seu Espírito Santo, as tuas palavras, no fundo dos seus corações, para que eles não se esqueçam de quem eles são, para que eles possam saber que o Senhor os ama e que eles se sintam abraçados pelo teu Espírito Santo, Pai. Perdoa todos eles, ó Pai. Escreve o nome da vida, escreve o nome deles no livro da vida, Pai, para que eles saibam, Senhor, que eles são prometidos para a vida eterna, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia de paz, tenha uma semana cheia de livramentos de Deus. E que domingo que vem nós estaremos aqui novamente às 18 horas, na presença de Deus, da mesma forma que hoje, com a palavra do coração de Deus para todos vocês. Irmãos, eu espero que vocês sejam abençoados. Seus filhos sejam abençoados, suas coisas sejam abençoadas, seus veículos sejam abençoados, suas empresas sejam abençoadas, seus funcionários sejam abençoados, seus animais domésticos sejam abençoados, em nome de Jesus. Bem? Recebam isso, é de coração, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem.